Ações ou fundos imobiliários? Por qual classe de ativos começar a investir? Faz mais sentido começar pelas ações? Será que faz mais sentido, Gabriel, começar pelos fundos imobiliários? Essa geralmente é uma das dúvidas de quem está começando a investir ou de que, no mínimo, tem uma pulguinha atrás da orelha ali, está despertando aquele desejo, aquela vontade de começar a investir, mas não sabe por qual classe de ativos começar. Será que existe um jeito certo? Será que existe um jeito errado? Será que faz mais sentido começar por uma ou começar por outra? É sobre isso que a gente vai estar conversando nesse vídeo de hoje. Inclusive, eu vou te contar qual foi a forma que eu comecei, por qual desses ativos eu comecei a investir e por que hoje eu começaria de uma maneira totalmente diferente. Vamos começar pelos fundos imobiliários. E para a gente começar a dar o pontapé inicial, a gente precisa entender o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, basicamente, é a forma mais fácil e mais acessível da gente começar a investir no setor imobiliário, da gente investir em imóveis, já que através dos fundos imobiliários você não precisa comprar um imóvel inteiro, você não precisa comprar um galpão logístico, um shopping, uma laje corporativa, uma laje comercial para investir no setor imobiliário. Quer ver só? Então vem comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou abrir um relatório gerencial de um fundo de logística para você ver na prática como eles funcionam. Esse é o relatório do BTLG11, como eu disse, um fundo imobiliário de logística. Vamos descer aqui embaixo no relatório que eu vou mostrar para vocês os imóveis do BTLG. É claro, isso não é uma recomendação de compra e também nem de venda do BTLG. Como você pode ver, ó, portfólio galeria são os imóveis do BTLG. Como você pode ver, imóveis logísticos, imóveis físicos e reais. Então, investindo em fundos imobiliários, a gente tem acesso a um portfólio de imóveis como esse aqui, ó, do BTLG. Claro, esse é um fundo de logística. A gente tem outras classes de fundos imobiliários também, de shoppings, lajes comerciais, enfim. Esse não é o tema desse vídeo, mas já explicando para você. Então são imóveis reais e ao comprar uma cota desses fundos imobiliários, automaticamente você se torna sócio e tem participação em todos esses imóveis. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui do BTLG 11, que como a gente pode ver, ó, top 20 locatários do BTLG: Açaí, Amazon, Unilever, Nestlé, Braskem, BRF, que é dona da Sadia, Perdigão, Mercado Livre, Shopee, Natura, ou seja, inquilinos do alto calibre ali que estão locando imóveis ali com o BTLG. Aqui, ó, as regiões dos imóveis, temos Nordeste, Sudeste, Sul, diversas regiões, imóveis espalhados por todo o Brasil. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, para você não esquecer de jeito nenhum como funciona essa questão da alocação dos imóveis e como funciona a sistemática dos fundos imobiliários. Como você já entendeu ali no relatório, as empresas locam os imóveis com os fundos imobiliários para locarem, para operarem ali suas operações de logística, distribuição, armazenamento, enfim, o que a empresa tem que fazer. Vamos supor a Ambev aqui, Ambev que muito provavelmente você já conhece, que é uma empresa que vende o quê? Produtos, bebidas. A gente tem cerveja, refrigerante, enfim, diversos produtos que a Ambev ali vende para os seus clientes. Então a Ambev decide locar esse imóvel ali, chegando no BTLG, viu que ele tem alguns imóveis vagos, imóveis a serem alugados, ela gosta desse BTLG aqui, a exemplo do vídeo, BTLG Ribeirão Preto. Chega no BTLG, pô, gostei desse imóvel, BTLG Ribeirão Preto, gostaria de locar ele com você, vamos fechar contrato, vamos fechar acordo. BTLG gosta da ideia, vê o calibre potencial da Ambev, um inquilino gigante ali, então decide fechar o contrato. Como esse imóvel, ele não é da Ambev, obviamente ela como inquilina, tem que fazer o quê? O pagamento de aluguéis para o BTLG. Então, obviamente, todo mês ali tem que fazer o pagamento do aluguel para o BTLG para continuar operando ali, realizando suas operações de logística, armazenamento, enfim, ali no imóvel. Eu não sei se você sabe, mas os fundos imobiliários eles têm por obrigação distribuir ali 95% da sua renda para os investidores. E é exatamente daí que vem a renda que é distribuída para nós investidores, desses aluguéis pagos pelas empresas para o fundo imobiliário. Ele distribui essa renda para nós investidores. Então você aqui, ó, comprando uma cotinha do fundo imobiliário, todo mês vai estar recebendo ali aluguéis provenientes das empresas que locam os nossos imóveis, você como sócio cotista aqui desse fundo imobiliário. Então, todo mês vai ter aluguel pingando na conta. É basicamente assim, essa é a sistemática de um fundo imobiliário. E uma coisa que eu gosto bastante nos fundos imobiliários e que às vezes a gente vê pessoas dizendo é que eles não repassam a inflação, que eles não corrigem a inflação.
E isso é um erro. Porque vamos supor que vamos pegar o seu exemplo aí, vamos supor que você tem uma casa ali de 500 mil reais e decida alugar ela para um inquilino ali, cobrando um aluguel de 3 mil reais. A gente está em 2026. Daqui 10 anos, 2036, vamos considerar esse período aí de 10 anos. Você ainda continuaria mantendo esse aluguel de 3 mil reais durante esse período de 10 anos? Obviamente que não. Você, no mínimo, reajustaria esse aluguel ali ou pelo IPCA, que é a inflação, ou pelo IGPM, que é conhecido como o índice de aluguéis. Então é exatamente isso que os fundos imobiliários fazem ali com os seus inquilinos, com seus locatários, com as empresas que estão alugando. Eles reajustam esse aluguel ali de forma anual com a empresa. É claro, para manter o poder do dinheiro ao longo do tempo, porque senão não faria sentido você colocar um aluguel de X valor e ele ficar para sempre por aquele valor. Você estaria perdendo dinheiro ao longo do tempo. E aqui, no caso do fundo imobiliário, é a mesma coisa. Então não faz sentido essa ideia de que os fundos imobiliários não repassam a inflação, que eles não te protegem da inflação em relação aos rendimentos. Em relação aos imóveis, eu não preciso nem dizer. Dando esse mesmo exemplo, dando continuidade a ele, dessa sua casa de 500 mil reais. Hoje, em 2026, ela vale 500 mil reais. Lá em 2036, esse mesmo período de 10 anos, você ainda acha que ela continuaria valendo esses mesmos 500 mil reais? Caso não acontecesse nenhum desastre, nenhuma tragédia, ela se mantivesse da mesma forma que está funcionando hoje. Obviamente, essa casa se valorizaria ao longo do tempo. E é exatamente isso que acontece com os imóveis que a gente está falando aqui no caso do BTLG. Os imóveis do BTLG vão se valorizar ao longo de 10 anos. Porque se você tem um imóvel que vale 1 milhão, a exemplo do vídeo, daqui 10 anos, ele não vai continuar sendo 1 milhão. Ele vai passar por reavaliações ao longo dos anos e esse valor vai subir. Então, de 1 milhão daqui 10 anos, a exemplo do vídeo, vamos supor que ele esteja valendo 5, 7 milhões. Então, esse aumento do valor patrimonial dos imóveis vai puxar o valor patrimonial como consequência do fundo imobiliário para cima. Isso, obviamente, tende a puxar o valor da cota, a cotação dos fundos imobiliários ali para cima também. Ou seja, você vai ganhar dinheiro com a valorização ao longo do tempo e também, obviamente, com os rendimentos recebidos ali mensalmente durante todo esse período. Agora vamos para as ações. Gabriel, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma pequena participação, um pequeno pedacinho de uma empresa. Então, basicamente, quando você compra uma ação ali, entra no seu broker e compra uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio daquele negócio, sócio daquela empresa. E eu vejo que, de maneira meio que geral, o objetivo das empresas é crescer, é buscar o crescimento. Porque senão não faria sentido. Vamos supor que você decidisse abrir uma padaria. No primeiro ano ali, você tem X de faturamento, X de clientes. Você gostaria de ter esse mesmo X de faturamento, esse mesmo X de clientes, esse mesmo X de lucro por 10, 15, 20 anos? Obviamente que não, você buscaria crescer só à base de clientes, só à base de receita, só à base principalmente de lucro líquido, o que levaria, obviamente, a reinvestimento no negócio, ao crescimento desse negócio, quem sabe abrindo outras unidades em outros bairros, em outras cidades. Então, eu vejo, na minha opinião, que o objetivo das empresas, de maneira geral, é buscar o crescimento. Obviamente, vendendo seus produtos e serviços, agregando valor ali para os clientes. E é exatamente dessa mesma forma que as empresas da Bolsa funcionam. Até porque essas empresas listadas em Bolsa, elas estão no nosso dia a dia. E elas também têm esse mesmo objetivo, que é de crescer ao longo do tempo. E é por isso que eu vejo que as ações elas têm um papel diferente dos fundos imobiliários na nossa carteira de investimentos. Enquanto os fundos imobiliários são focados ali em trazer renda mensal para a gente, em rendimentos mensais, as ações elas têm um papel diferente, que é de buscar o crescimento da nossa carteira, de buscar o crescimento do nosso patrimônio. E agora eu aposto que você vai concordar comigo. Se uma empresa consegue aumentar a receita, aumentar lucros, ou no mínimo manter eles de forma ali consistente ao longo dos anos, crescer em valor patrimonial ao longo dos anos, ou seja, a empresa crescer de fato ao longo dos anos, você acha comigo que a cotação dela não vai refletir na bolsa? É claro que vai. É claro, falando de empresas, existem empresas boas e empresas ruins. Eu queria trazer 2 exemplos aqui para você. E a gente começa com esse primeiro exemplo aqui, ó, que é de Sanepar. Sanepar, companhia de saneamento do estado do Paraná, companhia estatal. E a gente consegue chegar aqui, ó, em relação ao lucro líquido de Sanepar. Jogar aqui no máximo. Olha isso aqui. Lucros crescentes e consistentes ao longo do tempo. Completamente oposto do que a gente vai ver da empresa seguir. Vamos descer mais aqui abaixo que a gente vai ver
Outro gráfico sensacional aqui, ó. Receita líquida. Olha esse gráfico de receita. Vamos jogar agora lucro líquido. Olha isso aqui. Lucro líquido crescente, consistente e crescente ao longo de anos ali em uma empresa redondinha. Obviamente também isso não é uma recomendação de investimento. Agora a gente vai para o exemplo completamente oposto de Sanepar, que é de Casas Bahia, empresa do setor de varejo que eu particularmente não gosto, que muito dificilmente vai entrar na minha carteira de investimento, praticamente não vai entrar de jeito nenhum. Enfim, lucro líquido, como a gente jogou lá de Sanepar, olha isso aqui, ó. Gabriel, o que é essas barras negativas para baixo? Prejuízo. De todos esses anos, olha a quantidade de prejuízo, de anos tendo prejuízo, que a empresa teve. 267 milhões, 1,4 bi, 2,6 bi. Lucros desastrosos aí para Casas Bahia. E aqui a gente vai descer em relação ao patrimônio. Ó. Patrimônio também variando bastante. Como eu disse para você, tudo isso, essa questão de crescimento, receita, lucro, patrimônio crescendo ao longo do tempo, tudo isso reflete na cotação da empresa. Como você pode ver aqui, ó, Sanepar, ó, vamos jogar 5 anos aqui, 135,18% de valorização em 5 anos. Vamos jogar 10 anos aqui, mais de 1000% de valorização em 10 anos. A gente saiu de alguns centavos da cotação de Sanepar para hoje R$ 8,11. É o que eu falo, quando a empresa consegue entregar bons resultados ali consistentes ao longo dos anos, boas margens, bom resultado ali em relação à receita, aumento de receita, aumento de faturamento, como consequência também, buscando aumentar o lucro ali, evoluindo patrimonialmente, não faz sentido a cotação não subir. A cotação vai subir porque os investidores começam a enxergar aquela empresa e ver que ela está muito descontada, ela está muito barata porque ela vem fazendo, porque ela vem crescendo, porque ela vem entregando como resultado. Obviamente isso não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, nem de Sanepar, Casas Bahia e nem de BTLG. Então, boas empresas ao longo do tempo vão sim entregar mais resultado, vão crescer mais que bons fundos imobiliários, inclusive. É claro, a gente tem bons fundos imobiliários que crescem sim e dão mais resultado, trazem mais resultado ao longo do tempo em relação à valorização que empresas não tão boas. E um dos erros que eu vejo de talvez quem está iniciando ali não tem talvez essa percepção é tratar eles como se fossem rivais. Não que talvez você começando por um, você não tenha que ter o outro. Na minha opinião, você tem que ter os dois. Faz sentido você ter ações e fundos imobiliários sim na sua carteira. Porque como eu disse e a gente conversou aqui ao decorrer do vídeo, eles entregam coisas diferentes, resultados diferentes para a nossa carteira. Ações com foco em crescimento, sendo o motor de crescimento ali do nosso patrimônio na nossa carteira, e os fundos imobiliários trazendo a questão da renda mensal. Então, na minha visão, na minha opinião, não faz sentido ter apenas ações ou ter 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários, ou ter 100% em ETF, ou ter 100% em Bitcoin. É claro, eu entendo e respeito a opinião de todo mundo que tem uma estratégia, que tem uma metodologia que faz isso, que escolhe investir 100% do seu patrimônio em apenas uma classe de ativo, mas na minha visão e na minha opinião e a minha estratégia que eu sigo, eu gosto de ter tudo, o melhor de tudo. O melhor das ações, boas empresas, empresas entregando bons resultados, fundos imobiliários bons que entregam bons resultados, bons ETFs ali em relação... Quando eu falo em ETFs, eu falo em ETFs americanos, em ETFs dos Estados Unidos, que trazem essa questão da dolarização e da diversificação do patrimônio. Não tendo só 100% do meu dinheiro aqui no Brasil em real, investindo em ETFs americanos, eu tenho uma parte desse meu dinheiro, desse meu patrimônio dolarizado, o que já diminui o risco em relação a risco Brasil. Na minha visão, na minha opinião, minha humilde opinião, não faz sentido você ter apenas um ou ter apenas outro. O legal seria ter uma boa carteira ali com bons ativos, mas com um pouco de cada. Porque eu vou ter apenas uma classe de ativos, uma classe de investimento, se eu posso ter o melhor de todas. Falando agora sobre como eu comecei. Quando eu comecei a investir, eu comecei pelas ações, talvez um pouco seguindo ali algumas pessoas que gravavam vídeos para o YouTube ali, algumas recomendações. Eu vejo que isso hoje não foi uma atitude correta, porque eu comecei investindo meio que seguindo recomendações, meio que não analisando como as empresas ganhavam dinheiro, como as empresas funcionavam. Hoje não começaria pelas ações, começaria pelos fundos imobiliários, justamente por serem mais fáceis de analisar, por serem mais simples de entender como eles funcionam, como eles ganham dinheiro, de onde vem o dinheiro,
e também pela questão da renda mensal, já que nos fundos imobiliários os pagamentos de dividendos são feitos de forma mensal. Então hoje, fosse para começar do absoluto zero, começaria por fundos imobiliários. E, obviamente, buscando estudar, buscando entender, acima de tudo, como os investimentos funcionam, como essas classes de ativos funcionam. Agora eu quero saber de você, qual dessas classes de ativo você vai começar a investir, ou se você já investe, já começou a investir, me conta aqui nos comentários por qual delas você começou primeiro. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ser notificado quando sair vídeos novos. Então é isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.